Olá, boa noite. Estamos dando continuidade agora ao Jornal do Rio Entrevistas. A Band Rio Interior tem promovido uma série de entrevistas com os prefeitos eleitos nas principais cidades do interior do nosso estado. E hoje é a vez a gente conversar com Luciano Vidal, do MDB, prefeito reeleito de Paraty, cidade aqui da Costa Verde, no sul fluminense. Muito bem-vindo, prefeito. Boa noite, Juliana. Boa noite a todos os telespectadores da Band, a toda a população de Paraty. É um prazer imenso estar aqui conversando com vocês. Prefeito, vamos começar falando sobre o resultado das eleições. O senhor teve 47,83% dos votos válidos e uma das eleições aí, das votações mais acirradas do estado do Rio de Janeiro, 36 votos de diferença. Em algum momento achou que não fosse ganhar? Eu sempre achei que ia ganhar, eu tenho fé em Deus, né, em tudo que a gente faz, que a gente trabalha e faz por onde. Todas as ações de infraestrutura que fizemos na cidade, né, e com a força divina, eu sempre tive essa certeza que a gente ia ganhar. Nunca tive essa dúvida. E essa disputa sempre acontece na nossa cidade, não é a primeira vez que isso vem acontecer e sempre tem nos abençoado com essa situação em Paraty. Prefeito, agora vamos fazer uma retrospectiva. O senhor foi vice-prefeito eleito em 2016. A chapa do senhor foi cassada, o senhor voltou como candidato e foi eleito dessa vez como prefeito em 2019. Se a gente for fazer um balanço aí do seu histórico, tanto como vereador também, como vice-prefeito, prefeito, quais foram os erros e acertos? Bom, Juliana, como você falou, né, fui eleito em 2019, né, com a diferença de 39 votos, mas antes, como vice-prefeito, fui eleito com o prefeito Cazé com a diferença de 5 votos e agora com 36 votos de diferença, né. Também fui vereador, né, eleito e reeleito, presidente da Câmara por 2 mandatos, secretário de Saúde e superintendente federal do Ministério da Pesca. Sempre contribuindo com a nossa cidade, todas essas questões de infraestrutura que não existia na cidade, esses grandes impactos, né, de desenvolvimento que estão acontecendo na cidade, talvez cria ali uma certa dificuldade do eleitor em entender a nova política, né? Diferente daquela política do toma lá da cá que existia em nossa cidade, da alegria, de vai ali, faz isso, faz aquilo e tal. E aí é o esgoto correndo céu aberto, é uma saúde precária que não existia, as escolas abandonadas, infraestrutura, um alto índice de criminalidade da juventude, porque as escolas nossas estavam todas defasadas, todas arrasadas, tivemos que reestruturar, construir, né, fazer novas escolas, creches, né, merenda de qualidade, como nós temos em Paraty. Os alunos recebem ali uniforme, eles recebem ali calçado, então transporte marítimo. Então, tudo isso tem mexido com a cidade. Então, nós estamos mexendo com a velha política e é uma transição, né, de um novo momento político da cidade. Então, talvez isso aí, essa dificuldade do eleitor entender. Como prefeito, o senhor teve aí pouco mais de um ano, né? Foi eleito ali em 2019. Deu tempo de colocar todas as ideias em prática? Não deu tempo, mas nós não deixamos a peteca cair, né? Nós continuamos trabalhando, todos os projetos estão em evidência, são obras nos 4 cantos da cidade, seja ela de pavimentação, seja ela de abastecimento de água, saneamento básico, seja voltado para a educação, infraestrutura. E esse trabalho de não parar, acredito que a população também acreditou, apesar de pegar uma pandemia e tive que também trabalhar junto com a nossa equipe de saúde para esvaziar a cidade, talvez essa compreensão também por parte, né, de algumas pessoas do comércio achou que afetou a cidade, mas mesmo assim a cidade continuou e não parou de trabalhar. Tá certo, muito obrigada. Agora a gente vai fazer uma pausa, mas é rapidinho. A gente vai para o intervalo, mas volta daqui a pouco, não sai daí. Olá, estamos de volta com o Jornal do Rio Entrevistas. Estamos hoje conversando com Luciano Vidal, do MDB, prefeito reeleito de Paraty. Dando continuidade aqui no nosso assunto, no primeiro bloco a gente falou sobre o resultado das eleições, sobre como foi teu primeiro mandato como prefeito, né? E agora eu queria falar um pouquinho sobre o futuro. Na sua campanha o senhor falou muito sobre incentivar a agricultura familiar. E eu gostaria que o senhor explicasse um pouco como isso vai ser feito.
Bom, hoje a gente já compra da agricultura familiar para servir na merenda escolar cerca de 40%, né, dos produtos que são consumidos pelos nossos alunos, já dos nossos agricultores. Vamos revitalizar ali o nosso mercado de produtor rural, fazer também a cozinha industrial, as feiras itinerantes, criando incentivo para os agricultores familiares, assim também como criamos o selo da gastronomia sustentável, fazendo com que os comerciantes locais também comecem a comprar esses produtos dos nossos agricultores, da pesca artesanal, como o mercado de peixe que a gente construiu. Também vamos colocar câmara fria no mercado de peixe para que possamos produzir, né, esse pescado e servir na merenda escolar, nas unidades do município, e incentivando também tanto a produção como o consumo local e nos eventos, né, que nós temos o calendário nosso turístico e cultural, e criamos o calendário de eventos do município, né, que são os eventos locais. Então, tudo isso para incentivar o consumo tanto da agricultura quanto da pesca artesanal. O senhor falou aí sobre eventos. A gente sabe que Paraty é uma cidade muito dependente do turismo e com um calendário anual de eventos, de grandes eventos como a Flip, Festa da Cachaça, muito pujante isso tudo, né? E esse setor acabou sendo muito afetado durante a pandemia. Como será a recuperação desse setor? Como será o foco nesse setor a partir de 2021? Bom, a gente fez nosso programa Paraty Espera por Você, né, com um calendário vasto aí de eventos. Nós temos nosso calendário que é lançado anualmente, já tem o nosso calendário para 2021 e temos agora o calendário de festejo da Serra e do Mar, que são aqueles eventos de menor porte, mas que existem em cada comunidade, que às vezes não vai no grande calendário cultural. Então isso faz com que o turismo regional procura saber o que tem em Paraty no final de semana tal, no mês tal, que não seja um grande evento, mas tem eventos locais que a gente vai incentivar, né, as nossas culturas, as nossas tradições locais, para que possamos ter mais esse leque para atrair o turista. E também nós colocamos um recurso, através do programa Recomeçar, na ordem de 10.280.000, né? Foi um dos poucos municípios que colocou recurso do município para ajudar a incentivar o comércio local, principalmente ao turismo, para que possamos investir na micro, pequeno empreendedor e pequenas empresas. Micro, pequeno empreendedor até 4 mil e pequenas empresas até 20 mil, que eles podem pegar com juros aí baixo e com carência até 8 meses para pagar a primeira parcela. Esse já é o planejamento para o próximo mandato, então. Então vamos encerrar brevemente, que o nosso tempo está acabando. Lá em 2024, quando estiver encerrando o seu mandato, qual é o compromisso que o senhor firma com a população de Paraty? Como será Paraty no fim do seu mandato? Olha, Paraty hoje, né, já é cidade criativa em gastronomia, cidade patrimônio mundial, mas como eu falei para as pessoas, para ser patrimônio mundial tem que ser patrimônio nosso. Então temos trabalhado muito na área de educação, de saúde, construímos um novo hospital. Em plena pandemia nós entregamos um centro de imagem para a nossa população. Mexemos muito, fomos o único governo que trabalhou com saneamento básico em várias comunidades dentro da malha urbana. Esperamos entregar uma cidade melhor para o nosso povo viver. Eu sempre falei que Paraty, para ser patrimônio mundial, primeiro tem que ser patrimônio nosso, patrimônio do povo de Paraty. Então está gravado, está gravado lá em 2024, a gente volta para poder cobrar. Sim, serei reeleito também, irei para a reeleição também, né? Porque tem direito à reeleição em 2024. Tá certo, Vidal. Muito obrigada pela sua presença. Continue ligado na nossa programação. Olá, boa noite. Está no ar mais um Jornal do Rio Entrevista. A Band Rio Interior tem promovido uma série de entrevistas com os prefeitos eleitos das principais cidades do interior do nosso estado, e hoje é a vez a gente conversar com o Joacir Barbaglio, o Joa do PL, prefeito eleito de Três Rios. Muito bem-vindo, Joa. Obrigado, boa noite para você, boa noite a todos que nos assistem. Vamos começar, então, fazendo uma pequena retrospectiva sobre a sua caminhada política até aqui. O senhor foi eleito por 5 mandatos como vereador de Três Rios, foi presidente da Câmara de Vereadores, foi candidato a prefeito em 2016, acabou ficando em segundo lugar, mas dessa vez saiu aí como favorito da população, vencendo esse pleito.
qual vai ser a sua prioridade nesse mandato? Assumiu ali em 2021, qual vai ser a primeira medida tomada? Atender o povo, dar atenção para a nossa população. Acho que falta muito isso. E a gente vai estar perto do povo sempre, ouvindo o povo, fazer um governo participativo, onde nós vamos ouvir a população, o que nós fizemos até hoje. Eu sempre fui de ouvir o povo. Então, a partir de janeiro, a gente já começa a ir para as ruas e ouvir a população. O senhor já tem um secretariado, uma equipe sendo montada? Temos quase todos, quase todos. Já tem alguma dica para dar aí para gente? Eu prefiro deixar para o anúncio mais próximo, né? Mas antes de nós assumirmos, nós vamos fazer uma coletiva e vamos anunciar os nossos secretariados. Mas pode ter certeza que todos eles, técnicos, pessoas preparadas, com que a linha de raciocínio nossa é a linha de entendimento de administração, que tem que ser povo, tem que gostar de gente e tem que ser capaz. Jô, a gente sabe que 2020 foi um ano complicado para todo mundo, né? A gente teve uma pandemia, impactos econômicos severos para vários municípios, principalmente no interior. Então, todos os prefeitos que estiverem assumindo em 2021 vão ter que saber lidar com as consequências, principalmente as consequências econômicas da pandemia. Já está preparado para lidar com isso? Já tem uma ideia do que vai encontrar? Com certeza, nós estamos montando uma equipe altamente preparada. Pessoas que vão nos dar um norte, uma linha a seguir, mesmo porque a gente tem que seguir também o que diz o Ministério da Saúde, né? Mas vai ser muito difícil, mas nós vamos estar preparados para esse momento. Estarmos junto com o comércio, com a indústria, com o povo e fazer com que a coisa aconteça e, ao mesmo tempo, a gente coloque a população consciente do problema, né, que nós vamos encontrar, mas que a gente consiga administrar a população e o crescimento e a continuidade da economia. Né? Não parar a economia é muito fundamental, é fundamental. E a gente, com certeza, vamos saber os dois lados. Atender o povo, né, com que o povo consiga a viver esse momento e, no mesmo tempo, ouvir o empresário, o comércio, a indústria, para que a economia não pare. Esse é primeiro momento, a nossa intenção. E geração de empregos também. Geração de emprego, né? Se você para a economia, em vez de você ter emprego, você vai fazer com que as pessoas perdem seus empregos. E essa não é a visão, não é esse entendimento nosso. A geração de emprego e renda, ela é fundamental. Nós vamos trabalhar muito, muito. Na sua campanha, o senhor falou bastante sobre criar um comitê de defesa civil. Como seria isso? Qual que é esse projeto? Então, Três Rios tem passado alguns momentos de fortes chuvas, nem tão fortes assim. Então, faz um caos na cidade. É lama, é água, é pessoas perdendo os seus bens. E a gente está aí fazendo uma equipe já para janeiro trabalhar nesse sentido. Pessoas técnicos, engenheiros, né, na área civil, vendo o que realmente tem que ser feito para que isso não volte a acontecer. Nós vamos encontrar uma cidade que há mais de quase 6, 7 anos você não viu limpeza de córregos, de rios, de bueiros, você não viu uma fiscalização nesse ponto, uma atuação do poder público foi muito falha. Então, por isso que a gente teve agora, nesses últimos dias, um caos na cidade. E a gente tem que se preparar para isso e tem que ter pessoas técnicas e preparadas, né? E que realmente faça acontecer. Esse momento vai ser difícil, mas nós vamos trabalhar diuturnamente para que isso não volte a acontecer na nossa cidade. Tá certo, a gente vai dar uma pausa agora, a gente vai para o intervalo, mas é rapidinho, não sai daí não que eu volto já. Olá, estamos de volta aqui conversando hoje com o Joa, prefeito eleito de Três Rios. Vamos dar continuidade agora no nosso assunto falando sobre os bairros de periferia. Três Rios tem uma extensão territorial longa, com vários bairros afastados. Também eu gostaria de saber como o senhor pretende dar atenção para a população que vive nessas áreas mais afastadas dos bairros centrais. Então, eu me identifico muito com esse povo. A gente, durante a vida política, essa caminhada, né, na vida pública, a gente sempre esteve muito próximo ao povo. Às vezes, assim, não de uma maneira direta, muitas das vezes por causa do trabalho, né? Mas a gente sempre procurou estar.
Então você pode ter certeza que a população, os amigos dos bairros vão ser muito bem atendidos, vão ter o carinho e a atenção, que muitas das vezes, né, eles reclamam da atenção. O poder público não chega na periferia, não chega nos nossos bairros, não ouve a população. Então, o que muitas das vezes eles querem, nem só a benfeitoria, nem só a obra, nem só o melhor na saúde, na educação, mas eles querem ser ouvidos, eles querem conversar. E o nosso governo, o meu e do meu vice Jackson, professor Jackson, nós vamos estar frente a frente com a população, vamos estar nos bairros e vamos estar bem cedo na área de saúde, na área da educação, nas escolas, entendeu? Nos postos de saúde. Vamos estar presentes nesses momentos, principalmente nos bairros da nossa cidade, vendo os problemas de perto com os nossos secretários. Atenção total para os nossos bairros e o centro da cidade não faltará o carinho também, que é de praxe, que é o carinho que nós sempre vamos ter com a população de Três Rios. Tá certo. Só para a gente finalizar agora a nossa entrevista, eu gostaria que o senhor firmasse aqui um compromisso com a população de Três Rios. Lá em 2024, no fim do seu mandato, como será Três Rios governada pelo senhor? Então, muito trabalho, muita dedicação e muita vontade de servir, mais emprego, mais saúde, mais educação, mais cultura, mais lazer para o nosso povo, que eles reclamam muito. Pode ter certeza que em 2024 a gente, com certeza, vamos colocar o nosso nome em aprovação, talvez sim, talvez não, mas eu tenho certeza que o povo irá aprovar o nosso governo, porque será um governo transparente, vamos combater todo aquele lado errado de administrar, entendeu? Nós vamos trabalhar muito para que isso não aconteça. Faço com que o povo seja bem atendido, não admito maus tratos, não admito tratar as pessoas com pouco caso. Todos os nossos secretariados serão altamente preparados para isso. Não vamos admitir com que o povo seja mal atendido. Então, está gravado, tá gravado. Compromisso firmado com a população de Três Rios. Fato, pode ter certeza. Eu quero aqui, antes de terminar, agradecer a Deus por essa oportunidade, né? Agradecer a minha equipe de trabalho, todos os amigos que trabalharam na nossa eleição, e agradecer a Deus por eu ter a família que eu tenho. Tá Isso certo. é muito importante. Muito obrigada, João, pela sua participação. Infelizmente, nosso tempo está acabando. E o nosso próximo entrevistado é Rodrigo Drabli, prefeito reeleito de Barra Mansa. Muito obrigada pela sua audiência. Continue ligado na nossa programação. Hoje é a vez a gente conversar com Rodrigo Drabli, do Democratas, do DEM, prefeito reeleito de Barra Mansa, no sul fluminense. Muito bem-vindo, Rodrigo. Muito obrigado, é um prazer estar aqui nessa circunstância de comemorar a vitória e trocar uma ideia sobre o que nós pretendemos para o futuro. Rodrigo Drabli foi reeleito com 51,41% dos votos, uma margem aí expressiva de vantagem para o segundo colocado. O que o senhor considera que foi determinante nessa vitória? Bem, a população ela decidiu que ela quer quem trabalha, ela decidiu que ela não aceita mais política suja, de agressão, de covardia, e penso que o histórico que nós formamos nos últimos anos é que foi avaliado, o quanto nós nos dedicamos para superar os problemas. Barra Mansa tem inúmeros problemas, é óbvio, e teremos muito pela frente ainda. Mas a gente enfrentou momentos muito difíceis, de peito aberto, com determinação, e as coisas avançaram. Se o senhor tivesse que fazer uma análise crítica do seu primeiro mandato, quais foram os erros e quais foram os principais acertos? Legal. Eu diria que os principais erros foram com relação a nós não termos projetado os momentos econômicos difíceis que viveríamos, mas eu acho que ninguém conseguiria fazer isso, e muito menos uma pandemia que foi a que nós enfrentamos. Eu diria também que, como erro, eu gostaria de voltar no tempo e ter dado mais atenção aos moradores de rua, que foi um negócio que eu acho que foi muito importante agora no final. Importante para mim, importante para eles, mas para mim foi muito importante. Com relação aos principais acertos, eu te digo que investir em creche, investir na saúde, nós estarmos preparados para o coronavírus, mas principalmente nesse finalzinho, nós conseguimos solucionar o pátio de manobras, as articulações que foram feitas, nós vemos o início das obras acontecendo e nós projetarmos no futuro próximo a solução desse grande problema, eu diria que são os principais acertos. O
O senhor acredita que agora no seu próximo mandato vai ver esse imbróglio do pátio de manobras ser resolvido finalmente? Eu acho que talvez em 1 ano e meio isso vai estar resolvido de forma definitiva. Barra Mansa vai ser vista de uma outra maneira, o cidadão vai circular pela cidade, vai entender e viver Barra Mansa de uma forma diferente já nos próximos 18 meses, com certeza. Durante a campanha, o senhor esteve aqui também no estúdio da Band Rio Interior e aí falou que, se fosse reeleito, gostaria de conseguir concluir alguns projetos que foram iniciados no primeiro mandato, mas não teve tempo de conclusão. O que seriam esses projetos? O que mais me aperta o coração é o Barão de Guapi. Eu olho para aquele prédio, um negócio que a gente sonhou tanto, que é tão bonito, que o projeto é tão harmonioso para a cidade, que vai valorizar a cidade. Infelizmente, a gente enfrentou uma empresa que abandonou a obra, não deu conclusão. Aquilo eu quero concluir e logo. Então já está encaminhado, as obras já estão voltando, a gente vai entregar isso logo. Mas quando eu olho, eu ando pela cidade agora, ontem eu fiz isso, eu fui ver algumas obras que estão em andamento, né? Alguns asfaltamentos e tal. Eu fico pensando assim, na campanha, disseram que eram obras eleitoreiras. Ah, só fez asfalto agora no final. Não é verdade. Nós vimos fazendo asfalto já há 18 meses. Mas o adversário tem que botar defeito em tudo. Mas está continuando. E eu quero reafirmar meu compromisso de que tudo continue andando, que a nossa determinação ela foi renovada, a nossa força de vontade e o desejo de ver uma Barra Mansa melhor está muito mais forte. Então a gente vai continuar trabalhando muito e aqueles que disseram que eram obras eleitoreiras vão ter oportunidade de andar em boas obras que eu vou concluir. Tem algum projeto que no primeiro mandato o senhor não conseguiu tirar do papel ou talvez não conseguiu realmente fazer e agora vai fazer com certeza nesse segundo, mais experiente também já na prefeitura? Tem um que para mim é muito caro. Você sabe que a gente aqui em Barra Mansa tem uma rede de saúde estruturada, a gente faz cirurgia de coração como poucas cidades fazem, temos o maior serviço de oncologia do interior do estado. Mas eu quero ter uma oncologia infantil. Eu quero ter em Barra Mansa o atendimento da criança com câncer. Eu vivi experiências muito duras, eu perdi amigos, crianças, que nós não tínhamos condição de tratar aqui, foram tratados no Rio. Esse problema nós queremos resolver em definitivo. O interior do estado merece ter o atendimento à criança. O sofrimento que a criança e a família têm é inaceitável. E nós teremos isso aqui em Barra Mansa. Tá certo, obrigada, prefeito. A gente vai para um breve intervalo, mas é coisa rápida. Não sai daí não que eu volto já. Olá, estamos de volta com o Jornal do Rio Entrevista, hoje conversando com o Rodrigo Drabble, prefeito reeleito de Barra Mansa. Rodrigo, dando continuidade à nossa conversa, a gente falou sobre vários temas no primeiro bloco e agora eu gostaria de abordar um ponto que a população sempre pergunta bastante, que é a geração de empregos. Quais são os seus planos agora para a geração de empregos, principalmente no pós-pandemia? Muito bom falar disso. Se você andar hoje pela Avenida em Barra Mansa, você vai se surpreender com a explosão de novos negócios que estão acontecendo. Enquanto algumas cidades sofrem a consequência da falta de giro de dinheiro, Barra Mansa enfrenta o movimento oposto. Eu ontem passei pela avenida e fiquei surpreso com mais lojas que estão se instalando e algumas que já me procuraram essa semana que querem inaugurar ainda em dezembro. A primeira empresa do setor metal mecânico que veio para a região, incentivada pela nova lei estadual, veio para Barra Mansa. Então esse movimento de nós atrairmos empresas, ele é permanente, Barra Mansa está de portas abertas e eu dedico todo o esforço, todo o nosso tempo a receber os empresários para que fiquem aqui, gerem emprego aqui e ajudem Barra Mansa a se desenvolver. Já existe um plano, agora mudando de assunto, falando de educação, já existe um plano do governo municipal para a conclusão do ano letivo de 2020, que foi afetado pela pandemia. Como isso vai ficar em 2021? Sim, na verdade nós reunimos as entidades privadas, as públicas de ensino superior e também os cursos livres, que são os cursos de inglês, cursos técnicos. Fizemos um plano de reabertura gradual, que aqui a gente tem que submeter ao Ministério Público e tem que ser objeto de uma sentença judicial em acordo para o retorno gradual. A ideia é que no ano que vem nós tenhamos um ano multisseriado. Não é o ideal, mas esse cenário de pandemia está projetando isso para o mundo todo, né? O que nós torcemos agora, monitoramos e nos esforçamos para conter é o avanço dessa segunda onda. Então é muito importante dizer que as pessoas devem manter os cuidados de isolamento, mas de distanciamento possível, do uso das máscaras, do álcool e evitar, é claro, que isso se propague aqui na cidade, porque nós estamos bem administrados
hoje, mas é porque todo mundo se envolve e tem que continuar assim. Para a gente encerrar agora a nossa entrevista, nosso tempo está acabando, eu gostaria que o senhor deixasse aqui um compromisso firmado com a população de Barra Mansa. Lá em 2024, no fim do seu mandato, como será Barra Mansa? Legal. Eu enfrentei uma campanha muito dura, muito suja. Me agrediram minha família, falaram muita mentira. Eu ainda tenho que responder aí um monte de coisas que inventaram, mas eu faço isso de cabeça erguida e de peito aberto. Eu digo a você que Barra Mansa vai ser uma cidade muito melhor no futuro do que foi no passado, como hoje é muito diferente do que era 4 anos atrás. A minha determinação e o meu senso de dívida para com o munícipe é muito grande. A cidade me abraçou, a cidade me confortou e me deu a oportunidade de ter uma vitória acachapante sobre aqueles que me agrediram. Então, eu devo a Barra Mansa e mais uma vez eu deixo aqui meu muito obrigado. Muito obrigada, prefeito. E a gente volta com o Jornal do Rio Entrevista no próximo sábado, às 6:50 da noite. Até lá!